imobiliários. São ativos um pouquinho diferentes de ações, né? Os indicadores são basicamente os mesmos, mas você olha de uma forma diferente. Então, para fundos imobiliários, eu vou olhar tipo ou classe ou segmento do fundo imobiliário, o P sobre VP também, dividend yield, a localização dos imóveis, quem são os meus inquilinos, governança, quem é que está fazendo a gestão para mim, e vacância. Então, sobre tipo e classes dos fundos imobiliários, né, eu vou ter dois principais. São os tijolos, os fundos imobiliários de tijolos. Eles compram imóveis, alugam e dividem o aluguel com a gente, que é acionista, que compra uma cota. Então, fundos de tijolos, eles compram imóveis físicos, alugam esses imóveis, os inquilinos pagam, e quando os inquilinos pagam, eles dividem esses aluguéis com a gente. Importante, os fundos imobiliários, eles são uma classe de ativos onde eles precisam distribuir 95% dos aluguéis, de tudo que eles recebem. Então, isso acontece mensalmente, diferente das empresas. As empresas distribuem de acordo com o que elas querem ou prever. Pode ser semestralmente, pode ser bimestralmente, anualmente, não dividir se elas não quiserem, diferente dos fundos imobiliários, que eles dividem, né? Eles pagam para a gente um aluguel mensalmente, e 95% dos valores que eles recebem, eles precisam dividir com a gente. Então, é um tipo de investimento bastante interessante quando a gente pensa em construção de patrimônio, construção de renda e perpetuidade da nossa carteira de dividendos, né? Do nosso pomar, né? São sementes que eu jogo hoje e que mensalmente eu percebo ali crescendo todos os meses, e vejo os frutos aumentando recorrentemente. É uma classe de ativo bem bacanas. Voltando aqui, então, fundos imobiliários de tijolos, né? São o primeiro item que eu tenho para verificar. Tijolo, e eu tenho uma segunda classe que é papel. O que são fundos imobiliários de papel? São fundos que compram dívidas e, ao receber os pagamentos das dívidas, ele divide com a gente os rendimentos. E esses rendimentos, eles são gerados através de juros, né? Eles compram uma dívida, a pessoa paga a dívida acrescida de juros. Esse pagamento acrescido de juros, eles dividem com a gente. Então, quando vocês forem colocar um fundo imobiliário na carteira de vocês, primeira coisa que vocês devem verificar, se é tijolo, se é papel. Fundos de papel são mais arriscados, eles estão muito mais atrelados a movimentos econômicos, a taxa Selic, ao CDI, ao IPCA. Fundos de tijolos, eles são mais estáveis, porque eu estou falando de um produto físico, né? E no papel eu estou comprando uma dívida. A gente sabe que quando a Selic está alta, o crédito fica alto, então esses fundos de papel, eles vão me pagar excelentes dividendos, mas à medida que a Selic cai, o crédito fica barato, e aí os fundos de papel vão me pagar menos rendimentos. Então eu tenho sempre que lembrar dessa continha. Lá na frente, né? Se eu estou comprando sementinha hoje para montar o meu pomar, para que eu tenha resultados daqui a 20, 30 anos. Fundos de papel, né? Dependendo da quantidade que eu coloco na minha carteira hoje, entendendo que os mercados são cíclicos, né? As taxas sobem e descem. Será que daqui a 20 anos eles vão estar me dando os mesmos frutos que provavelmente eles estarão agora? Então, são perguntas que a gente precisa se fazer antes de colocar um fundo imobiliário na nossa carteira. Aqui, ó, eu estou colocando onde a gente encontra a informação no Status Invest. Você vem aqui na segunda aba, e aí você tem aqui, ó, tipo segmento. Esse fundo, o VISC11, ele é de shopping, né? São vários shoppings, e ele é, então, um fundo de tijolo, são imóveis físicos, né? Muito importante vocês avaliarem quando forem colocar na carteira. Aqui, mais uma vez, o P sobre VP, que é o
o valor justo, né? Se a gente está pagando o valor justo, esse FII, ele está com o valor justo em relação ao seu patrimônio? Lembra do que a gente falou lá atrás sobre ações? É o mesmo indicador. Um é o preço justo. Se o número está em 1, eu estou pagando o preço justo. Abaixo de 1, eu estou comprando ele com desconto, o que vai fazer toda a diferença, né, na nossa estratégia de comprar barato e vender caro. Acima de 1, eu estou comprando ele com sobrepreço, estou comprando ele caro. Então, esse indicador para fundos imobiliários, ele se aplica super bem. Você vai ver fundos imobiliários com PVP de 0,7, 0,8, né, 0,6, dependendo se for um fundo que você quer colocar na sua carteira, pegar um fundo imobiliário com 40% de desconto, 50% de desconto, 30% de desconto, isso vai fazer uma grande diferença lá na frente, quando você estiver colhendo os frutos do seu pomar, das sementes que você está plantando hoje. Próximo item que a gente precisa verificar no fundo imobiliário são os dividendos, né? Aqui vocês vão perceber que eles variam muito de acordo com a classe e o momento atual da economia. Um dividendo, se você está comprando barato, um dividendo entre 7% e 13%, eu acho que está bem ok, está bem dentro da realidade. Dividendos acima de 13%, você já tem que ficar muito de olho, porque provavelmente tem um risco muito sério embutido aí no meio, né? A gente sempre fala que não tem almoço grátis, ninguém vai te dar dinheiro por nada. Então, dividendos com a Selic na faixa que está de 13,75%, acima de 13%, eu considero um dividendo que te traz mais risco do que benefícios. Você tem que ficar muito de olho para você não olhar só para isso e cair numa cilada. Lembrando que esses dividendos eles são distribuídos nos fundos imobiliários mensalmente. Isso vai fazer uma diferença incrível na sua carteira, na sua construção de patrimônio, na quantidade de sementinhas que você vai conseguir comprar além da renda do seu trabalho. Foi a nossa aula do ativo e passivo do passo 1, aula 6. Então, você recebendo dividendos todos os meses, com esses valores dos dividendos, você vai cada vez mais comprando mais sementinhas e aumentando a quantidade de árvores no seu pomar. E isso, com 10, 20, 30 anos, vai fazer uma diferença incrível lá na frente para você. Então, um indicador muito importante, mas que você também tem que ficar desconfiado se os números forem muito altos, provavelmente vai vir com muito risco envolvido nesse fundo imobiliário. Outra questão que você tem que verificar é a localização, né? Especialmente em fundos imobiliários de tijolos. Onde estão, a gente está falando aqui do BISC, num fundo de shoppings, onde estão localizados os shoppings que esse fundo tem no portfólio deles. A gente vê aqui que a maioria é em São Paulo, alguns no Rio. Então, eu preciso estar atenta a isso porque São Paulo é o polo econômico do Brasil, né? Se o VISC tivesse 13 shoppings e a maioria deles no norte do país, eu ia falar, puxa, né? Por que está com tanto shopping lá se São Paulo e Rio de Janeiro, Minas, né? É onde as coisas acontecem financeiramente, é o polo econômico do Brasil. Então, é importante também vocês terem essa avaliação de localização. Onde estão localizados os imóveis deste fundo imobiliário? Estão localizados no lugar legal? Né? Será que atende aos requisitos? Você mora na capital? Você mora no interior? Quais são os shoppings que você frequenta? Você frequenta mais os shoppings perto da sua casa ou você vai para os grandes centros, para os grandes polos? Todo esse tipo de análise é importante que a gente faça antes de colocar um fundo imobiliário no meu portfólio, né? Eu entendo que São Paulo vai crescer muito mais do que a região norte do país quando eu penso daqui a 30 anos, que é 20 anos, 10 anos, que é quando eu vou colher o fruto das minhas sementes, né? Das sementes que eu estou plantando hoje. Então, sempre é importante também verificar a localização dos fundos imobiliários. Outra questão muito importante são os inquilinos, né? Por que eu tenho que prestar atenção, que eu tenho
que verificar quem são os inquilinos daquele fundo imobiliário. Porque se o fundo imobiliário vai dividir comigo os aluguéis e eles colocam um inquilino lá que está indo mal das pernas ou já deu calote em alguém, provavelmente ele vai dar um calote também no fundo e eu, como estou no final aqui dessa cadeia, não vou receber os meus fundos imobiliários, os meus dividendos mensais ali, os meus aluguéis. Então eu preciso saber quem são os inquilinos de cada fundo, né? Que shoppings são esses? Que lojas tem dentro desses shoppings, né? Quando são galpões logísticos? Quais são as empresas que estão alugando esses galpões logísticos? Por quanto tempo os contratos vão durar? Né? Deixa eu ver se são empresas que estão aí no mercado há bastante tempo, que são empresas que eu vejo que têm durabilidade, longevidade e que têm a possibilidade de honrar com seus compromissos financeiros. Então, também preciso entender sobre isso, sobre os meus inquilinos, né? Eu estou me associando a um fundo e eu não vou comprar qualquer coisa. Eu não quero colocar qualquer fundo no meu portfólio. Eu quero colocar fundos que tenham bons inquilinos. Eu não quero tomar calote como das Americanas, né, que aconteceu recentemente, da Tokstok, que também aconteceu recentemente. Eu quero me cercar ao máximo, né, de boa localização, de bons inquilinos, para que eu tenha o meu resultado lá na frente. Mais um ponto específico que você tem que olhar, a governança, né? Quem é o grupo que está fazendo a gestão desse fundo para você? Quem é o grupo que está escolhendo os inquilinos? Quem é o grupo que está escolhendo que shopping vai comprar, que shopping vai vender, né? Quais lojas ele vai colocar dentro daquele shopping para dar um resultado melhor? Então, escolher, entender a governança, né? Quem é que está tomando conta daquele fundo para você também é importante. A gente tem aqui todas as informações, né? O fundo imobiliário é uma empresa, ela tem um CNPJ, tem e-mails, aqui tem informações, tem o site próprio onde eles divulgam resultados. Então, se intere de quem são as pessoas que estão terceirizando esse serviço de gestão dos fundos imobiliários para você. Saiba quem são, saiba a reputação dessas pessoas no mercado, desse grupo. E se você quer, de fato, ter essas pessoas, ter esse grupo como sócios, né? Vai ser uma sociedade e por um tempo longo na vida. O último item que eu queria trazer para vocês, então, é a vacância. O que é a vacância? É a taxa de ocupação. Por exemplo, se eu tenho um shopping, eu tenho lá algumas lojas, alguns espaços para serem montados lojas dentro daquele shopping. Sei lá, eu tenho um shopping onde eu tenho 100 vagas de lojas. Se as 100 estão preenchidas, eu tenho uma vacância zero, eu não tenho nenhuma loja desocupada. Se eu tenho 90 ocupadas e 10 estão desocupadas, eu tenho uma vacância de 10%. E por que eu preciso olhar isso? Porque eu recebo os aluguéis dessas lojas, né? Se eu tiver 90 lojas dentro de um shopping e essas 90 estão ocupadas, eu vou receber aluguel de 90, vai ser uma quantidade. Se eu tiver 100 lojas e essas 100 estiverem ocupadas, eu vou receber o aluguel de 100 lojas, né? 10% a mais de algum valor. Então, eu preciso entender também qual é a vacância, o quanto dos espaços vagos e disponíveis daquele fundo estão ocupados ou não. E isso vai interferir diretamente na quantidade de dividendos que eu vou receber todos os meses. Bom, gente, é isso. Ficou uma aula longa, né, mas estritamente necessária. Eu queria trazer o passo a passo de cada tipo de ativo e de renda variável, que é um pouquinho mais complicado da gente verificar. Então, fundos imobiliários. Eu vejo, em primeiro lugar, o tipo e classe, PVPA, dividend yield, localização dos imóveis, quem são os inquilinos, a governança, né, quem está cuidando para mim, e a vacância. Se todos os imóveis disponíveis daquele espaço estão alugados ou não. Essa é uma aula que eu queria trazer para vocês, montando a sua carteira de investimento, muito importante,